é possível utilizar investimentos para diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Isso aqui que é legal. E quando a gente pautou aqui o episódio, eu até falei, sempre que chega no final do ano, a gente começa a ver muita publicidade, né, principalmente de bancos e corretoras a respeito disso, do que é possível fazer. Então, o que é de fato, né? Usar investimentos para pagar menos imposto? O que é isso? Como que funciona? Legal. Para quem é investidor pessoa física, existe a gente chama de canhão aqui, né? Que você consegue utilizar, que é para pagar menos imposto na declaração anual, tá? Então, vamos ao exemplo. Todo ano você tem que fazer declaração de imposto de renda, e aí você teve lá um ganho de um ganho, né? Você ofere o teu ganho e tal. Uhum. E você vai ter, dependendo da tua alíquota ali, de quanto que você, da tua renda anual, quanto que vai ser 27,5, enfim, tem a alíquota ali que vai incidir. E aí existe um canhão, que é uma possibilidade que nós, pessoas físicas, podemos utilizar, que chama-se Previdência PGBL. Então, quem está nos escutando, por muito tempo, Previdência foi vendido de forma errada. E porque os bancos tinham método de vender Previdência, enfim, tem toda uma situação. Hoje o Previdência deve ter R$1 trilhão em previdências dentro do Brasil, concentradas nos principais bancos. E eu posso te dizer que, sem dúvida alguma, a chance de você que está nos escutando e tem Previdência estar de alguma forma errada é muito grande. Eu lembro que eu tinha um cliente na carteira que ele trabalhou muito tempo foi comprado pelo Santander, não me lembro o banco agora. E ele trouxe uma previdência que eu falei, fulano, isso aqui não é o ideal. Ele falou, Arthur, eu sei, na época eu vendi pra mim mesmo e por muito tempo foi assim, a gente não tinha muito conhecimento sobre esse assunto. Eu falei, poxa vida, né? Imagina quantas pessoas também não foi tão errado assim. Mas, Ângelo, respondendo a sua pergunta, existe a Previdência PGBL. Então, o que é a Previdência? Previdência nada mais é do que um formato de investimento que você consegue fazer, que tem a regulamentação própria dela. E existe a VGBL e a PGBL, né? V de vida e tem a P também, que são os planos. Uhum. O que o investidor precisa entender? Que a PGBL só vai fazer sentido se anualmente você faz a declaração de imposto de renda completa. Uhum. Então, por exemplo, eu, Arthur, pessoa física, eu recebo dividendos da Sacra, que já é tributado na empresa, e isso já chega limpo para mim, de certa forma. E aí a minha declaração anual ela é simplificada, porque eu não tenho uma renda tributável. Por exemplo, eu não sou um funcionário público que recebe aquele dinheiro e tem aquela questão tributada. Enfim, então para mim não faz sentido fazer o imposto de renda completo. Porque o imposto de renda completo é para aquela pessoa que tem os gastos com saúde, gastos com educação e consegue usar esses gastos para abater o imposto. Uhum. Então, primeira regra, você faz o imposto de renda completo, a Previdência PGBL faz sentido para você. Por quê? A Receita permite que você consiga colocar 12% do que você ganha, aplicar esse dinheiro numa Previdência. E é a PGBL, tá? Tô reforçando isso porque tem a V e a P é a PGBL. Tem episódio também, tá, pessoal, sobre esse tema, a diferença entre PGBL e VGBL. Legal, então aqui vão nesse vídeo, que talvez vai ser mais específico do que eu estou falando. Então, a Previdência PGBL, você consegue colocar 12% da tua renda anual e abater esse imposto. Vamos aos exemplos para ficar claro. Então, o Ângelo ganha R$1 milhão por ano. Uhum. Se você colocar, Ângelo, 12% desse montante, ou seja, R$120 mil, numa Previdência PGBL, na hora de você fazer a tua declaração anual, a tua base de cálculo. Então, a base de cálculo normal qual seria? Você ganha R$1 milhão por ano, você vai incidir a líquida de imposto em cima de R$1 milhão. Uhum. Agora, o que eu estou te dizendo é que você pegou 120 mil do que você tem, aplicou esse montante, então a conta que você tem que fazer é 1 milhão menos 120 mil, 880 mil, ou seja, a base de cálculo do que você vai ter que pagar é em cima de 880, não em cima de 1 milhão. Então, o que eu estou dizendo é que você, no final do dia, vai ter que pagar menos imposto. Uhum. Então, a regra de bolso é, se você pode utilizar o PGBL, se você declara imposto de renda completo, se você tem ganhos tributados, por exemplo, é um funcionário público, tem aluguéis, você pode utilizar a Previdência PGBL para pagar menos imposto, tá? Então, acho que de forma resumida, tem um vídeo sobre previdências, diferenças, acho que é legal. O que assim, a gente ressalta muito é isso no longo dos anos, né, Toledo? Da pessoa falar, mas vou fazer isso esse ano.
aí pega parte do seu aporte, dos seus aportes e não coloca num plano como esse, né? Normalmente, aí 1 ano você resolve fazer e aí tem uma redução na sua alíquota de imposto a declarar. Só que no longo dos anos isso faz diferença, né? Porque você vai acumulando ali, né? Deixando de pagar, né? Exato. Então, porque vamos pensar, Ângelo, que você vai investir, desse 1 milhão você invista 200 mil. Ou mais, enfim, mas vamos deixar mais fácil. Então, dos 200 mil, se você já vai aplicar esse dinheiro, o que a gente está falando é separar um montante para a Previdência que, se você investir, vou investir no quê? No fundo de renda fixa ou no fundo de renda fixa via Previdência? Poxa, se você investir no fundo de renda fixa via Previdência, você vai pagar menos imposto lá na frente. No final. E o rendimento vai ser o mesmo, porque no final do dia, esses fundos são bem parecidos, às vezes até o mesmo fundo. Então, entre investir os dois são o mesmo fundo, só que ele vai me fazer pagar menos imposto anualmente e não vai ter come-cotas. Uhum. Enfim, aí tem outra questão de... Mas isso tudo, assim, é bem... Falando, parece que é algo difícil, mas para vocês que vivem isso dia a dia, já tá no inconsciente, né? Então, se chega alguém aqui, por exemplo... Toledo, tô com 1 milhão para investir, né? Aí eu quero a maior parte em renda fixa... Aí você já tem um site ali, né? Já é treinado para isso, para saber que é bom por parte em previdência para ter esse benefício no IR. Sim, o que a gente faz bastante, Ângelo, dezembro é um mês que ele é muito focado para isso, para quem pode ter esse benefício, porque não é todo mundo que tem, tá? E faz sentido. E aí dezembro é o mês específico para isso, por qual motivo? Porque dezembro você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto foi teu ganho, né? Uhum. Porque eu vou dar um exemplo de um médico que eu atendo. Ele esperou chegar dezembro para realmente falar, Arthur, minha renda foi essa. Então, eu falei, tá, então desse valor aqui, é esse valor que a gente tem que aplicar na Previdência, tá? Uhum. E era até o dia 30, até dia 30, meio-dia, se eu não estou enganado. E aí a gente fez a aplicação em dezembro porque a gente já tinha uma noção de quanto foi o valor. Uhum. Então, esse cliente específico, ele esperou chegar dezembro para investir. Aí foi bem estratégico. Foi bem, Aí a gente só investiu aquele valor porque a gente investe o valor exato. Porque se a gente investir um pouco mais... A Previdência PGBL é um canhão muito bom para pagar menos imposto. Só que ela tem uma questão. Você tem lá 100 mil na Previdência PGBL. Quando você for fazer o resgate dela, o imposto que incide é em cima do valor e não do rendimento. Então, tudo que a gente falou até agora era tudo imposto em cima do rendimento. Uhum. A PGBL pode ser uma faca de 2 gumes. Você pode utilizar ela muito bem ou ela pode... complicar. Depois ter uma arrecadação em cima do todo, do todo. Então, assim, eu tenho que pagar... Ela começa na tabela regressiva em 35%. Então, eu já ouvi uma história, que é essa história verídica, numa cidade aqui próxima, de uma senhora que foi no banco e aplicou, tinha recebido um dinheiro de herança, era mais ou menos 1 milhão, e aí o gerente colocou na Previdência PGBL, regressiva. Então, para quem está escutando, pesquisa aí. Tabela regressiva de Previdência. Ela inicia em 35% e com o passar dos anos cai para 10%. Ela aplicou R$1 milhão. Depois de um tempo ela foi resgatar. A PGBL em cima do valor total. Ela resgatou depois de alguns dias. Era 35%. Ou seja, pegou esse R$1 milhão, deixou R$350 mil pagou de imposto e recebeu R$350 mil, né? Então, 650 mil reais, desculpa. 650 mil reais, sendo o valor que ela tinha recebido. Então, olha só como é perigoso. E depois ela processou o banco e tudo mais. Triste, né? É, muito triste. Então, tenha muito cuidado, esteja bem assessorado nesse assunto, porque pode ser que o tiro saia pela culatra. Sério, tá, pessoal? É sério. Então... É legal falar de previdência, conforme o Toledo mesmo já ressaltou, muito provavelmente se você tem uma carteira de previdência privada, ainda mais se for bem antiga, já de longa data, pode ser que tenha alguma coisa errada aí, tá? Vale a pena rever, né, Toledo? Reajustar e avaliar como tá a questão de rendimento. Então, por isso que eu reforço. Tem link aqui na descrição do episódio para você... entrar em contato com o nosso time também de relacionamento, e aí, se for o caso, encaminha, faz uma reunião com o Toledo e ele, né, dá um check nessas carteiras aí também, né, Toledo? 3 coisas que você tem que fazer. Primeiro, em qual plano que tá, VGBL ou PGBL. Segundo, qual tabela que tá, regressiva ou progressiva. E terceiro, onde está aplicado, em qual fundo. Uhum. Então,
muitas vezes que a gente recebe previdência, alguma dessas 3 coisas está desenquadrada. Geralmente, por exemplo, eu tenho o Banco do Brasil, Brasilprev. Com certeza o fundo que você não tem um bom rendimento. Tá? Então, quem tem Brasilprev, fica a dica aí. Eu gosto do Toledo que ele dá nome aos bois, tá? Ele fala que... Mas eu posso falar, né? É tranquilo. Fala. É o que a gente vive, não é? Mas exato, porque é experiência, né? Eu já recebi muita Brasilprev e até hoje eu não vi uma que tinha um bom rendimento. Um rendimento adequado. Exato. No mínimo satisfatório, né? Não precisa ser alto. Assim, eu já vi do Itaú. Do Itaú FlexPrev aqui, ó. Se você tem Itaú, eu já vi previdência do Itaú. Uma previdência boa. Agora, da Brasilprev eu nunca vi.